Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 28/4/2021 e tá lá o gatinho nesse frio, rapaz, que tá fazendo. Olha que bichinho sem vergonha, ele fica lá no pé do ET. Pensa no bichinho sem vergonha. Ei, gatinho. Esse gatinho é de doer. Vamos lá, gente. Dólar. O nosso querido dólar, ontem ele subiu. O professor subiu, mas muito pouquinho, graças a Deus. Ele subiu 0,23, uma leve correçãozinha, uma oscilaçãozinha básica. Ele ficou o dia inteiro lá embaixo, numa negativa, e no final do dia ele subiu um pouquinho e ficou nesse valorzinho aí de 0,3 positivo. Ele fechou em R$ 5,46. R$ 5,46. Ele chegou a bater 5,41. E 5,46 é a máxima do dia. Então, na hora que ele subiu, ele atingiu essa máxima. Mas é bem pouco se a gente analisar nu e cruamente, né? Então, ótimo, maravilhoso. Que Deus abençoe. De cair mais para 4 conto. Deus abençoe. Vocês lembram que os vídeos antigos saía nos jornais que os especialistas estavam falando que o dólar ia até 4 e tanto, 4,20, 4 e não sei quanto. Cadê? Nenhum especialista acertou. Esses caras tinham que pegar e gravar eles quando eles falam esses negócios, pegar umas 20 previsão que ele faz e ver se acerta. Se não acertar, nunca mais, cara. E eu não sei porque que a mídia ainda continua usando os caras falando: olha, nós temos previsão pro dólar pra tanto, mas nunca acerta a previsão. Então que raio de previsão que é essa? É de doer a arma do negócio. Vamos lá. Meus queridos do céu, DAX, ontem ele estava mais ou menos, dando aquela quedinha, tá? Hoje já recuperou de novo, olha lá, tá em positivo, 0,4%, 15.307 mil pontos. Ou seja, eles já atingiram outro patamar, eles subiram um degrauzinho e falou: agora nós vamos ficar brincando, sempre foi assim. Então isso significa uma estabilidade. E olha que os americanos... Essa é uma notícia hoje. Os americanos sortaram sinalização para um navio iraniano que estava no mar e se aproximou deles, e eles sortaram um aviso. Você sabe o que é o aviso deles, né? O aviso deles não é bandeirinha. Oh, alô, estou falando aqui. O aviso é porva. Pois é, de aviso. O índice Bovespa ontem caiu 1%, redondinho, 1%. E a bolsa ficou em 119.388. E dizem que é porque estão esperando notícias do Fed, notícias não sei do que, e notícias não sei do que lá. Mas rapaz, quem que vai ficar vivendo só de notícia, né? A bolsa eu acho que não tá nessa pegada de notícia não. O que eu acho que está acontecendo aí estão tomando lucros. Algumas empresas que eles já sabem que vai começar a sair os relatórios trimestrais. E algumas empresas que eles já sabem que vai dar algum prejuízo, vai dar algum número ruim, eles já estão saindo antes de sair a notícia, que é o movimento normal que acontece. Então agora vai começar a sair bastante os relatórios que a gente fala dos trimestrais, né? Dos faturamentos do primeiro trimestre desse ano. Então, o que acontece? Eles vão observando quantos vendeu desse aqui. Ah, vendeu tanto. Então, vou fazer um cálculo aqui, deve ficar positivo. Então, mantém. Aquela lá não vendeu nada, vai sair uns números feios aí. Sai. Entendeu? É isso daí que eles estão fazendo. Para mim, eles estão fazendo isso daí. Agora, pros especialistas, eu não sou especialista, eu sou um mero contador, mas pros especialistas, beleza. Então, tá bom. A gente só observa. Vamos lá. Infomoney. Dólar cai 6% desde março deste ano. Março. Quem vê que pensa, nossa, desde março. Eu já acho que é do ano passado. Não. É do mês passado. Há 28 dias atrás. Hoje é dia 28, há 28 dias atrás. Ou seja, neste mês de abril, dólar cai 6% desde março e volta ao patamar de 5,40. Queda vai continuar? Eis a questão. Analistas avaliam que a moeda americana pode continuar em baixa, mas depende do Fed e políticas domésticas, ou seja, da política brasileira, do Brasil. Só que nós temos algumas coisas meio interessantes aqui no Brasil.
Vamos dando sequência aqui, vocês vão entender lá na frente. Infomoney. Prévia da inflação, IPCA 15 desacelera e sobe só 0,6%. Isso é bom. Em abril. Abaixo das estimativas do mercado. A expectativa do mercado, segundo estimativa média da Refinitiv, era de alta de 0,69. Olha só. Em abril, na comparação com março, e de 6,26 na comparação de anual. Então, isso que eu queria falar para vocês. Vamos lá. 0,6% parece que é tão baixinho, não parece? Parece que é tão baixo. Você fala assim, nossa, que pouquinho, né? Só que a inflação anual, ela é medida em 12 meses. Se ficar em 0,6 vezes 12 meses, nós estamos falando de mais do que 6%, professor. 7%, professor. 7,2%, professor. 7% ao ano. Então ele parece tão pequenininho, mas quando ele vai todo mês, vai aumentando. E outro detalhe. Você sabia que a medição dos juros ele é feita de uma forma composta? Ele não pega uma referência e fala assim, vou iniciar o ano. Então eu vou pegar a referência do valor lá de trás para fazer a medição para ver o quanto que subiu aqui. Então outra coisa que as pessoas não têm atenção. Ele é feito em composto, mas o composto para cálculo desse negócio aqui, ele não é real. O real é quando a gente pega de uma referência e fala, vou pegar do ano inteiro naquele valor fixo e vou usando ele de referência. Vamos lá, olha só o exemplo que eu estou a dar. Eu tinha um produto que custava R$10. Subiu 0,6%. Ele foi para R$10,60, certo? Beleza? 6. É isso aí. É 1%? Não vai dar isso aí, não dá menos, dá 6 centavos, não é isso? Agora já ferrou tudo. É mais 60 centavos, é isso aí, 60 centavos. A cabeça já tá saindo fumaça, pode até ver, fumacinha saindo. 60 centavos. Aí no outro mês, para eles calcularem a inflação, eles vão ver em cima de 10,60 e não em cima de 10. Porque se for em cima de 10, a inflação vai ser muito maior do que a que está. Você pegar e falar assim, olha, qual que é a inflação de 10 para 10,60? É tanto. Agora de 10,60 para 11, quanto que é? Agora de 10 para 11 é 10%, de 10, é isso mesmo, é 6 centavos, não é coisa não. Então de 10 para 11, nós estamos falando de 11%, certo? De uma porcentagem muito maior. Agora, se eu pegar de um valor já... Então ele diminui, é isso que eu estou falando. Por isso que parece que é sempre menos. Aí chega no final do mês, deu 7%. Aí você fala, mas na realidade não é 7%, subiu muito mais. Claro que subiu muito mais. Pega e vai corrigindo os seus preços todo mês com a maquininha, que você vai ver que mesmo você subindo 6%, você não subiu 6% em relação ao início do ano. Você subiu muito mais, você subiu 10, 15%. Porque fica juros compostos. E a inflação é composta. Esse cálculo da inflação está errado. É cálculo composto que estão fazendo aí. Isso aí é só para inglês ver. Se é assim, então, se eu tenho que usar isso aqui para aluguel, então eu vou reajustar todo mês. Pronto. Aí o aluguel fica certo. Porque aí ele fica 0,6%, mais 0,6%, 0,5% ao mês. Todo mês sobe 0,5%. Em cima do valor que já subiu, em cima do valor que já subiu, em cima do valor que já subiu. Aí beleza. Você tá entendendo? Aluguel é assim? Não, ele pega tudo que deu, fala, é sempre menos.
Para aumento de salário é a mesma coisa, viu? Para reajuste de salário é a mesma coisa. Por isso que o pessoal fala, olha, reajustar acima da inflação. Ou quando fala, nós reajustamos o salário mínimo em cima da inflação, a inflação foi tanto, seu salário mínimo subiu tanto. Aí você fala, mas eu tô vivendo com menos, tá sobrando menos, por causa dos juros compostos. Por causa da inflação composta. Que ela não vai reajustando todo mês, como deveria. Pois é, estão enganando vocês aí. Por isso vocês estão precisando de político que sabe fazer conta, viu? Porque esses cálculos que estão fazendo, isso tudo para inglês tudo, e todo mundo engole que é uma beleza. Nossa, deu até sede aqui. Onde se viu falando 60% é 0,6%. Ah, rapaz, 60 centavos. Pensa, é 6 centavos mesmo. Vamos lá. Ainda na Infomoney, Tesouro Direto, liquidação de resgate antecipado de títulos públicos poderá ocorrer em um só dia no segundo trimestre. Liquidação de resgates passará a ser realizado no mesmo dia da ordem de venda para operações realizadas até as 1h da tarde. Isso aqui que eu queria ler, que eu não entendi direito. A partir do segundo trimestre, investidores de títulos públicos que solicitarem o resgate antecipado do Tesouro Direto terão a possibilidade de receber o dinheiro na conta no mesmo dia. Hoje o prazo é de até 2 dias úteis. Ah, tá, é o tal do D mais 1, D mais 2, D mais 3. Então, tipo assim, eu vendo uma ação, eu não recebo no dia que eu revendo a ação. Eu recebo processo num dia, o valor, caminho dinheiro para outro dia, aí no outro dia que está na conta. Então é isso aí que ele está falando. Esse aqui ele está falando que vai ser igual Pix. Pum, já entra direto na conta. Ah tá, pensei que era outra coisa. Vamos lá. Infomoney. Cielo tem lucro de 241 milhões no primeiro trimestre, acima do esperado pelos especialistas. Mais uma vez, especialista errou tudo. E olha que eles conseguem acompanhar um monte de coisa, hein? Segundo a empresa, a expansão do resultado pode ser atribuída principalmente ao resultado da Cielo Brasil. A Cielo teve um lucro. Olha só que interessante. A Cielo teve um lucro de 241 milhões. Meu querido, a Cielo vive de maquininha. Se ela teve um lucro disso, quer dizer que as pessoas saíram para a rua e passaram o cartão comprando coisas. Porque ela vive disso. A Cielo teve um lucro maior em relação a isso. Como que ela pôde ter um negócio desse? Você faz compras com dinheiro no supermercado ou com cartão? Cartão, então ali ainda movimenta. Mas e o comércio? Estava tudo fechado? Pois é, só que tem um detalhe. Quando se abrir um pouquinho, não podemos esquecer que isso é no primeiro trimestre. Janeiro teve um monte de compras, porque em dezembro ainda estava tudo restrito, não sei se vocês lembram, não podia passar Natal em família, não sei o que. Chegou em janeiro, liberou, o povo saiu para comprar coisas que precisava, coisas que estava acumulada, então fez um monte de compra de uma vez. Tanto é que a gente vê nos gráficos as compras altas. Depois voltou a pandemia de novo, fechou de novo. E agora está abrindo de novo. Então, eu acho que é alguma coisa acumulada do ano passado para dar esse efeito. Mas é um sinal maravilhoso, é um sinal de consumo que os brasileiros consumiram. Porque se não tivesse consumido, não tinha dado essa lucratividade. Pois é, eles cobram caro, hein? Infomoney, olha só essa notícia. Calote do Brasil com organismos internacionais já chega a 10 bilhões de reais. Contudo, o orçamento só previu o pagamento de 2,2 bilhões em 2021. Esse valor não cobre nem os compromissos de 4,2 bilhões para o previsto neste ano. O governo brasileiro já acumula uma dívida de 10 bilhões com organismos internacionais. Eu quero saber que dívida que é essa daí. Além de prejudicar a imagem do Brasil no exterior, o não pagamento dos compromissos pode comprometer o voto do Brasil nessas organizações. Nos últimos anos, por exemplo, o Brasil vem aprovando créditos no apagar das luzes para conseguir pagar a sua conta
cota na Organização das Nações Unidas, justamente para não perder o direito ao voto, o que cria embaraço para a candidatura do país para membro rotativo do Conselho de Segurança 2022-2023. Já a dívida com a Organização Mundial da Saúde e com a Organização Pan-Americana de Saúde é cerca de 500 milhões, em plena pandemia, segundo apurou os estados. Então, as dívidas que tem são de compromissos assinados internacionalmente, mas que não estão sendo cumpridos, e isso não é bom sinal mesmo. Realmente isso aí pode afetar aqui, porque se você dá calote lá fora, então você tem propensão também da calote no tesouro público. Pode fazer uma moratória? É assim pensa o investidor, viu? O investidor pensa dessa forma. Vamos lá, dando sequência aqui nas coisas, aqui nas notícias. Infomoney. Bolsonaro assina a edição do programa para redução de jornadas e salários. Nova medida provisória sancionada nesta terça-feira, que vai fazer com que a redução de jornadas e salários possa voltar a acontecer. Ou seja, isso daí era uma coisa que foi aprovado ano passado, deu muito certo, segurou bastante empregos, e agora está sendo aprovado de novo, mas depois que aconteceu toda a pandemia. Tá atrasado pra chuchu, né? Isso aqui tá atrasado pelo menos uns 3 meses, né? Mas assinou-se. A gente sabe que não depende só do presidente, que é toda uma burocracia dentro do Congresso. O Congresso se fechou, fez um monte de coisa, teve que fazer coisa virtual e tal, e deu no que deu. Então, mas saiu alguma coisa. Então, para as grandes empresas, isso daqui serve para grandes empresas, porque as pequenininhas, filha, pequenininha não tem como pagar salário para alguém para ficar em casa. Tem que mandar embora e falar pro cara, é melhor o governo te pagar, você pegar seguro-desemprego e depois de 6 meses de recontratar e coisa, porque senão não tem condição. Eu acho que vai nessa pegada, mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Mais uma que o Paulinho fez e prejudicou o papai dele, presidente da República. Eu falo que esse cara, ele não é amigo do presidente e o pessoal não acredita em mim. Ele pega e fica colocando lenha na fogueira e fica colocando o presidente da República em maus lençóis. Mais uma, que nem Infomoney, saiu no jornal. Guedes diz que China inventou o coronavírus. Inventou? E eu estava conversando até com uma teoria com um amigo, falei assim, olha, eu vou falar para você, existe um monte de teoria, vou criar mais uma teoria, tá? Não, então é teoria, não é verdade absoluta, mas uma possibilidade. Eu falei, quem disse que o laboratório da onde fugiu não fez de propósito para querer afetar a China e não o planeta? Porque o laboratório que estava lá, ele era de cunho de outro país. Ele era com laços americanos. E não era um laboratório chinês, da China, controlado pela China. Será que esses não quiseram soltar ali para ver se derrubava a economia da China? E o famoso, abre aspas, tiro saiu pela culatra, como diz no popular, deu errado? Foi no próprio pé? E aí espalhou para o mundo e afetou o planeta inteiro, e eles queriam afetar lá e afetou o resto do planeta, porque os chineses são bons no negócio, fechou tudo na hora, não deixou ninguém sair para a rua, mediu todo mundo, construiu o hospital em uma semana e tal. Viram que não ia adiantar fazer desse jeito? Porque vocês podem acreditar em outras coisas. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa versão que eu acabei de dar, mas tem gente que fala que não, que é a China que fez pro planeta. A China ia fazer no próprio planeta para depois mandar para outros países. Seria muita burrice, não? Pois é. E uma coisa que os americanos gostam de fazer é sempre incitar problema na casa dos outros, nunca na deles. Tudo eles pegam e antecipam na casa dos outros. Vai acontecer alguma coisa, alguém quer vir afetar os americanos já criam um problema perto deles, vai no vizinho deles, cria um problema, faz um furdunço lá para tirar a atenção, falar agora nós temos que largar aquela missão que nós tínhamos e cuidar daqui, porque agora eles sempre fizeram isso. Esses são os modus operandi.
Ou vocês acham que os navios indo para lá? Tá indo uma frota inglesa pro Mar da China. Por que uma frota de navios de guerra indo pro Mar da China? Por quê? Gente, junta as peças aí que vocês vão entender. A China tá virando potência, certo? Eu já falo, eu canto a bola faz tempo, faz ano, hein? Faz tempo, hein? Os americanos não admitem ficar em segundo lugar. Isso é uma cultura deles. Ou nós somos o primeiro, ou tem que ser o primeiro. Eu não aceito ser o segundo lugar jamais. Escuta o que eu tô falando. E depois que o Paulinho pegou e afetou o presidente da República com as falas dele, Paulo Guedes demite Walder Rodrigues da Secretaria da Fazenda e Bruno Funchal deve assumir. A saída acontece após uma série de debates em torno da sanção do orçamento 2021. Parece que foi o gajo que fez toda a lambança do negócio do orçamento, mexeu nos negócios do orçamento e prejudicou o negócio do Congresso e deu aquele tererê, e é por isso que ele está sendo mandado embora. Então esse daí está sendo pelo menos o indicado como culpado do problema do orçamento que tivemos agora nesse mês. Nesse mês não, nesses últimos 3 meses, né? E para encerrar, Poder 360, presta atenção, hein? Variante indiana do coronavírus é detectada em 17 países, diz OMS. Então, mais uma versão do Coronguinha. Daqui a pouco nós vamos ter um leque bonito, rapaz, com todos os países. O Coronguinha vai virar, vamos chamar ele de Mapamundi, né? Porque tem tantos países já lá, tá falando tanto nome, tanta variação, que nós vamos botar ele como interplanetário. Meu Deus do céu, chamar ele de ONU, né? Só pode, porque senão nós estamos lascados. Mas é um sinal muito preocupante, porque isso indica que mais atualizações de vacinas, mais versões diferentes, e temos que acompanhar e ver o que é. Nós estamos vendo que lá não está sendo brincadeira não, hein? Tá indo assim, olha, tava vendo reportagem, o presidente da República autorizou fazer enterro dentro das próprias casas. Você pode, se você tiver quintal, você pega e pode enterrar o seu parente lá no seu quintal da sua casa. É isso, você acredita nisso? O presidente falou isso daí porque eles não tem como enterrar, eles não estão tendo como tacar fogo em tudo. Eles não têm, porque tem religião que quer que crema, tem religião que joga no rio. Imagina aquele mundo de corpo sendo jogado tudo no rio, infectando a água, tudo. Cara, pensa num problema sanitário que a Índia vai ter, que tem. Eles vão ter que mudar a cultura deles, vai ser na marra, não vai ter condição. Pensa numa situação dificultosa que eles entraram. Porque mexe com a saúde, mexe com a vida e mexe com a cultura religiosa deles. Isso que é chacoalhão do astral para fazer as mudanças planetárias, hein? Deus seja por nós. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.